Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta e última parte do livro, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Nós já vimos diversos conceitos inerentes à execução, já falamos sobre os procedimentos, alguns procedimentos executivos, e estamos, nesse momento, tratando do procedimento comum, da regra geral, do procedimento executivo para o pagamento de quantia, para satisfação da obrigação de pagar quantia certa, tá bom? Nós já falamos sobre a petição inicial e o recebimento da petição inicial, da demanda. Vamos começar pelo tópico que está destacado na tela para os senhores: citação e possíveis condutas do devedor. A citação do devedor no processo executivo deve efetivar-se através de oficial de justiça, parágrafo 1º do artigo 829. Eventualmente, se dará por edital, desde que não seja localizado o executado, frustrando-se a efetivação pelas modalidades pessoal e a com hora certa, e desde que observadas as providências prévias que a lei prevê. Vejam lá o parágrafo 2º do artigo 830. No novo CPC, que é o CPC de 2015, a vedação de citação postal no processo de execução foi suprimida. Vejam o artigo 247. Mas a doutrina continua afirmando tratar-se de modalidade incompatível com as finalidades da citação da execução. A proibição de citação postal parece implicar também a inviabilidade da citação eletrônica, que seria em tese possível com outros tipos de processos, observadas as condições e as formas previstas na Lei de Processo Eletrônico, que é a Lei 11.419 de 2006, artigo 6º combinado com os artigos 5º e 2º. A questão ainda está em aberto, tanto na doutrina como na jurisprudência. Condutas possíveis que o executado pode adotar. Citado, o devedor terá prazo de 3 dias para pagar, sob pena de o oficial de justiça proceder imediatamente à penhora de bens e à sua avaliação. Artigo 829, caput e parágrafo 1º, que recairá sobre os bens indicados pelo credor. Artigo 798, inciso 2º, a linha C, e parágrafo 2º do artigo 829. Ou, na falta ou inconsistência dessa indicação pelo exequente, ela incidirá sobre os definidos pelo oficial de justiça. No modelo processual inaugurado em 1973, o código anterior, esta primazia era atribuída ao executado. A Lei 11.382 de 2006, ainda no código anterior, portanto, a exemplo do que fez a Lei 11.232 de 2005, já havia feito em relação à execução do título judicial, extinguiu a possibilidade de o devedor nomear bens à penhora. Nada impede que o juiz intime o devedor para ele, devedor, indicar bens passíveis de penhora,
Parágrafo 2º do artigo 829, indicar sua localização, prova de sua propriedade e regularidade. Parágrafo 3º do artigo 835. Mas isso em nada se assemelha à antiga possibilidade de nomeação de bens pelo devedor. Trata-se apenas de uma imposição de que o executado colabore com o juízo executivo. A regra guarda direta relação com o previsto no inciso 5º do artigo 774. No modelo processual antigo, até o advento desta referida Lei 11.382 de 2006, a citação, diferentemente do processo de conhecimento, não se prestava a dar oportunidade para o réu apresentar defesa. A citação servia apenas para dar uma última chance para que o devedor cumprisse voluntariamente a obrigação ou indicasse bem sobre o qual pretendia que recaísse a execução. Acabamos de ver que no modelo anterior era o executado que indicava bens à penhora. A Lei 11.382 de 2006, ainda na vigência do Código anterior, alterou esse panorama. Por um lado, a citação no processo executivo continua servindo para atribuir uma derradeira oportunidade de cumprimento voluntário antes que se iniciem os atos constritivos que caracterizam a execução. Mas, por outro lado, a citação ora se presta também para oportunizar o emprego do meio típico de defesa em face de execução, quais sejam os embargos do executado, artigo 915 do CPC. O prazo de 3 dias para pagar é contado a partir da própria citação e não da juntada do mandado executivo aos autos. Eis uma diferença que permanece em relação às regras gerais do processo de conhecimento. Havendo vários devedores, o prazo flui independentemente para cada um deles. Não se aplica aqui a regra do parágrafo 1º do artigo 231 do CPC, segundo a qual o prazo para contestar no processo de conhecimento só começa a correr para todos os réus depois que o último for citado. Já o prazo para embargar, prazo de 15 dias, é contado nos moldes do artigo 231, que em regra é a partida juntada aos autos do mandado de citação, artigo 915. O oficial de justiça valer-se-á de 2 diferentes vias do mandado executivo. A primeira delas é usada para a citação e será entregue em cartório a fim de ser juntada aos autos e viabilizar o início do curso do prazo de embargos. Uma segunda via será utilizada para a penhora e avaliação de bens, no caso de não haver pagamento voluntário em 3 dias contado da citação. Parágrafo 1º do artigo 829. Além dessas 2 alternativas, para o devedor, alguns autores concebem uma terceira conduta que ele poderia assumir no prazo destinado ao pagamento voluntário. Viu-se antes ser razoavelmente aceito o entendimento de que a falta de pressupostos processuais ou de condições da ação de execução pode ser arguida na própria execução. Alguns autores vão além, sustentando que, se o devedor alegar tais matérias no prazo que teria para pagar, a execução não poderia prosseguir enquanto não decidida a questão. Vale dizer, teria efeito suspensivo a alegação da falta de condições da ação ou de pressupostos processuais executivos, feita no prazo que atualmente é de 3 dias para pagar a partir da citação. Não seriam penhorados bens do devedor até que se solucionasse a controvérsia por ele suscitada. A essa específica figura, qual seja a arguição de questões de ordem pública dentro do prazo para pagamento voluntário e com efeito suspensivo, deu-se o nome de exceção de pré-executividade, como nós já analisamos aqui, a objeção à execução. Termo este que hoje a doutrina usa indistintamente para a arguição, a qualquer tempo e sem a força suspensiva, de qualquer matéria de ordem pública no curso do processo executivo. A expressão, no entanto, não é a mais técnica, sendo preferível falar-se em objeção no curso da execução. Não prevalece, porém, tal entendimento. A maior parte da doutrina entende que, embora existam defesas arguíveis na própria execução, independentemente de embargos, jamais sua arguição dentro deste processo suspenderá automaticamente a prática de atos executivos. Ou seja, essas alegações das questões, mesmo das questões de ordem pública, não atribuiria efeito suspensivo, portanto, a essas arguições. Tá certo? Bom, vamos fazer um
corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos deixar para tratar em separado, no próximo vídeo, desse terceiro item aí, o terceiro ato processual, praticado ainda na fase inicial da execução, como pontuamos há alguns vídeos atrás, a estrutura procedimental do procedimento executivo para as obrigações de pagar quantia certa, tá bom? Então, meus amigos, é isso que tínhamos para falar no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.